Olá, saudações, salute a tutti. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Sou Leonardo Magalhães, escritor, crítico literário, bacharel em letras, servidor público e criei esse canal para falar de dicas de leitura, ou seja, crítica literária, livros que transformaram a minha vida, que é justamente, ou seja, um livro que pode transformar a sua vida. Justamente é o assunto de hoje, Então já fiz vários vídeos aí falando de livros que você começa a ler e não para de ler jamais até a última página. Já falei de livros assim fundamentais, Então clássicos, Então, e aqueles livros fundamentais e que mudaram a sua subjetividade, a sua cosmovisão, como é que você enxerga o mundo, Então nem todas as pessoas são afetadas da mesma forma pelos clássicos, Então eu sei que pessoas que leram os clássicos e não ficaram assim, não transformaram-se pessoalmente pelo clássico, reconhece a grandeza do clássico, mas agora tem aqueles livros que nem são clássicos, mas se tornaram cult. O que é cult? Se tornaram aquela devoção, porque elas realmente agiram na vida da pessoa. Então temos vários cultos, Tem pessoas assim que são super apegadas, por exemplo, à Metamorfose do Franz Kafka, Conheço pessoas que colecionam as edições do Metamorfose do Franz Kafka. Também outro livro que mudou, assim, que transforma a visão de mundo é o Lobo da Steppe, O Lobo da Steppe do Hermann Hesse, escritor alemão e suíço, que vai mostrar justamente essa questão do homem moderno, as visões e as várias pessoas que nós temos em nós, As várias pessoas que nós temos em nós. É o Lobo da Steppe, Steppenwolf, tem até o nome da banda, com esse nome aí. Outro livro fantástico assim, de mudar a cabeça da pessoa é o 1984 do George Orwell, que vai contar assim, uma questão política, um livro político que vai contar um sistema totalmente totalitário baseado em algumas regras que a gente chama do socialismo real, Então, ou seja, é uma revolução que acabou piorando a situação, Então o problema da revolução são os revolucionários, porque uma vez no poder os revolucionários não querem largar o poder, Eles não querem dividir esse poder, então se formou uma casta de poder, que é o partido, E é uma crítica que o Orwell, que é um cara socialista, faz ao socialismo real, ao socialismo que teve lá na União Soviética, por exemplo, Então é uma crítica, é um livro muito bem escrito e muito complicado, é uma distopia, O 1984, Outro livro que eu não tenho em mãos, mas que mudou a minha vida de certa forma, foi Os Irmãos Karamazov, Assim também o Crime e Castigo, do mesmo autor, que é o Dostoiévski, Então, assim, importante o Dostoiévski escreveu várias obras lá no século XIX, no Império Russo, o czarismo. E aí o Crime e Castigo é um cara que cometeu um crime, a história toda mostra como ele reagiu ao crime que ele cometeu. E os Irmãos Karamazov é uma imensa teia de diálogos, falando sobre a condição da Rússia e a condição religiosa, a condição existencial do homem. Por isso que o Dostoiévski é um dos pais do existencialismo, Só que seria o existencialismo cristão, Porque os Irmãos Karamazov vai ter toda essa temática do Deus existe ou não, a questão da moral, a questão do livre-arbítrio. Então tem essa questão aí, que tem o Kierkegaard, que é um filósofo também. Outro livro que eu indicaria aqui nessa lista também, que tá 3 minutos, eu não comecei a minha aqui. É o Assim Falava Zaratustra, do Friedrich Nietzsche, que é uma filosofia, uma poesia, assim, aqueles aforismos que tem lá um profeta Zaratustra, no Zoroastro, também. E aí ele vai discutir sobre a vida, sobre o eterno retorno do mesmo, sobre a questão moral, a genealogia da moral, a questão de Deus está morto, então a questão o homem é a divindade, o homem é a transcendência, o valor da vida, tudo isso é discutido no Nietzsche, que é um cara que saiu do niilismo e tentou superar o niilismo, Não sei se ele conseguiu, então é uma discussão para outro tempo, Muito bem, então eu já falei no outro vídeo sobre o Alienista, realmente o Alienista é um conto do Machado de Assis, mas eu vou indicar contos da Clarice Lispector, A Felicidade Clandestina, tem vários romances da Clarice Lispector, mas como os meus livros que eu li dela foram contos, foram os contos da Clarice Lispector, então eu indico uma autora assim, que vai explodir sua cabeça, é justamente Clarice Lispector, e esse livro tem ótimos contos, aqui nesse que tem o Ovo e a Galinha, famoso Ovo e a Galinha, Perdoando Deus, Desastres de Sofia, A Mensagem, Águas do Mundo, Encarnação Voluntária, Primeiro Beijo. Então são todos contos o resto do Carnaval, então são os contos da Clarice Lispector, Assim, e também tem os contos do Murilo Rubião. Então pesquisem contos fantásticos do Murilo Rubião, além dos contos do Franz Kafka, que é o absurdo, assim, o surrealismo. Então os contos da Clarice Lispector, os contos do Murilo Rubião são fantásticos, são literatura que pode transformar a sua vida, basta você abrir sua mente,
Uma outra obra assim, fantástica, essa aqui é uma versão mais resumida, mais, né, explicada, podemos dizer assim, é o Hamlet do William Shakespeare, que é um clássico, né, é uma obra muito densa, muito personagem, muito subenredo, e vai contar a vida de um príncipe dinamarquês, lá na Idade Média, que perdeu o pai e vai investigar quem que matou o pai e vai descobrir que é a mãe e o padrasto, podemos dizer assim, que é o irmão do rei, né? Então tem toda uma trama familiar, toda uma crítica à sociedade, a hipocrisia humana, né? Então o Hamlet é um clássico da literatura, é o melhor livro do William Shakespeare, todo mundo fala, né? Melhor teatro do William Shakespeare, se é que foi o William Shakespeare que escreveu. Então vamos entrar nessa polêmica aí, né? Será que o William Shakespeare escreveu todas as peças do William Shakespeare, né? Então será que o cara que escreveu Romeu e Julieta escreveu Hamlet? Então aí o Hamlet é um livro para explodir a sua cabeça também, né? Um outro livro para explodir a sua cabeça é a Montanha Mágica do Thomas Mann, escritor alemão, que vai falar de toda aquela filosofia do século XIX até o início do século XX, e o último capítulo do livro é a Primeira Guerra Mundial. Então ele vai mostrar toda a civilização europeia, todo o pensamento filosófico, vai resumir todos os ensinamentos filosóficos e vai mostrar o que é a implosão da Europa. Né? Vocês pensaram, blá 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 blá, e deu nisso aí, ó. Deu nisso aí. Então é uma crítica que ele faz, porque tem todo esse. Olha só, aqui são 7 anos de história, né? A história passa 7 anos, que é um menino, que é o Hans Castorp, que vai visitar o primo lá num sanatório na Suíça. E aí fica lá discutindo filosofia. Tá? Então o livro é isso. Você gasta 4 meses para ler esse livro. Né? Se você for ler com calma, 4 meses para ler esse livro. Ok? Então fica aí. Thomas Mann, Montanha Mágica. Poesia brasileira. Então não tem como você passar incólume, ou seja, passar indiferente ao Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade, poeta de Itabira, né? Que viveu no Rio de Janeiro. É uma poesia política existencial, né? Então ele vai falar da Segunda Guerra Mundial. Então ele estava escrevendo e estava acontecendo a Segunda Guerra Mundial, né? Se esse livro aqui termina a Primeira Guerra Mundial, esse aqui foi escrito durante a Segunda Guerra Mundial. Então você vê uma época muito tranquila, né? O início do século XX foi muito tranquilo. Então vocês têm uma ideia a tranquilidade que foi as primeiras décadas do século XX, né? Então leiam aí A Rosa do Povo, depois tem o Claro Enigma, etc, né? E aí José, né? A Luz Apagou e tal. Então tem os poemas, esses 3 livros, né? A Rosa do Povo, Claro Enigma e aí José, o Fazendeiro do Ar, tá, né? São uma sequência de livros do Carlos Drummond de Andrade, que é essa poesia, né, do político para o existencial, né? Então fica a dica. Poesia sul-americana, Chile, né? Poesia chilena, por Pablo Neruda, Nobel de Literatura, né? Canto Geral, que aí é uma poesia que tenta resumir toda a história da América Latina, vários povos da América Latina, vários momentos da América Latina, e aquela poesia muito existencial, muito imagética, né? O Pablo Neruda é o clássico da imagem, né? Então o clássico assim, da imagem do Pablo Neruda é que eu fui ler mais a poesia latino-americana, né? O Otávio Paz, etc. Então assim, o Pablo Neruda foi um Drummond lá do Chile, né? Você que eu pensei, ele é o Drummond, e aí descobriu o Pablo Neruda há mais de 20, quase 30, né? 20 e tantos anos aí. A poesia do Pablo Neruda tem vários poemas marcantes, na altura de Machu Picchu, então são clássicos. E do Pablo Neruda, você vê, do Drummond eu cheguei ao Pablo Neruda, do Pablo Neruda eu cheguei ao Walt Whitman. Porque nessa época eu lia muito o quê? O Rimbaud, Baudelaire, o Augusto dos Anjos, né? o Alfonso de Guimarães, né? Lia muito o pessoal, Alfonso de Guimarães, Edgar Allan Poe, é esse que eu lia há uns 20 e tantos anos atrás. Então quando eu comecei a ler o Walt Whitman, né? 2002, 2003 e tal, eu fui descobrindo, então, essa aqui é a primeira edição que eu li do Walt Whitman. Tem várias edições, né? Porque o Walt Whitman foi escrevendo o mesmo livro, né? As Folhas da Relva, ao longo da vida. Então tem a primeira edição, a segunda edição, né? Assim, ao longo da vida ele foi enchendo de poemas. E esse aqui, o Walt Whitman, é aquela poesia assim, sem métrica, né? Sem rima. É uma poesia solta, poesia de imagens, de enumerações, digressões, né? Ele começa a falar de um monte de assunto, fala da América, fala de si mesmo. Só que é um poeta que não é egoísta, ele fala de si mesmo, mas fala de você. Né? Ele fala dele mesmo, mas falando de. Né? Então ele não se coloca como um cara maioral, eu sou. Né? Mas ele é especial. Então ele se coloca, eu sou especial, assim como você é especial. Né? Se eu digo que eu sou especial, você é especial. Então é um poeta assim que conversa com você. Você né? É um cara que eu gostaria de ter conhecido pessoalmente. Né? Se eu pudesse voltar no tempo, pegar uma máquina, né? Uma time machine, eu queria voltar para conversar com o Walt Whitman, né? Porque é um cara assim super, né? Estrada aberta, é um cara que sabe a estrada aberta para conhecer pessoas e que também foi uma inspiração para um outro grande poeta português, o Fernando Pessoa, aqui Poemas de Álvaro de Campos, que também mudou minha vida, né? Porque em 2002, 2003 e 2004 eu comecei então a ler o Fernando Pessoa, várias personalidades, vários heterônimos, e esse aqui foi o que eu mais gostei e também comecei a fazer paródia, né? O Ode Sensacional, uma série de poemas,
em que eu faço paródia do Walt Whitman, do Pablo Neruda e do Fernando Pessoa, Álvaro de Campos, né? Além do Caeiro. E também tem o Ricardo Reis, né? A Onda da Morte de Ricardo Reis é um romance do Saramago. Então aqui é aquela poesia futurista, né? Poesia do homem em viagem, né? Aquelas poesias longas, digressivas, muito baseada nesse fôlego, nessa métrica desse fôlego do Whitman, né? Então fiquei a dica. E por falar em Whitman, por falar em América, é o On the Road, né? On the Road, que eu li assim de um dia para o outro, né? Literalmente de um dia para o outro. É uma versão resumida, né? É uma versão do Peninha que eu li. Essa versão aqui já é baseada no rolo, né? O rolo datilografado, que aqui tem até os nomes originais. A versão do Peninha é baseada numa versão resumida, né? Com os nomes trocados, né? Para não dar processo, né? Mas aqui tem o nome real do pessoal da geração Beat, inclusive o Allen Ginsberg, que publicou outra obra assim, de explodir a cabeça, que é o Ivo, né? Também li em 2004. Então eu li, Fernando Pessoa, o Pablo Neruda, né? O Whitman, o Allen Ginsberg, tudo ao mesmo tempo. Então imagina há 20 anos atrás como é que a minha cabeça explodiu, né? Então assim, foi a mudança total, 2003, 2004, porque eu li muita poesia romântica, muita poesia gótica e tal, e aí eu passei a ler poesias mais modernas, né? Tanto é que a minha formação é mais poesia moderna, é mais literatura brasileira, né? Então quase que eu estudei romantismo, mas eu fui estudar o modernismo, né? Então a minha praia mais é o modernismo, surrealismo, futurismo e tal. E aí tem aqui a poesia estadunidense do Allen Ginsberg, né? O Ivo, que tem até filme, né? Que foi censurado, igual aqui, né? Também, lá nos anos 50, né? Então, esse foi escrito em 55, publicado em 56, né? Esse aqui foi escrito lá no final dos anos 40, foi publicado em 56. Então, assim, em 56, 57, então é difícil escrever naquela época, né? E aí o pessoal tudo sofria essas censuras, porque a poesia beat é uma poesia muito livre, né? Muito sensual, muito erótica e muito, né? Dando tapa na cara da hipocrisia geral, né? Então é isso aí a dica. Leiam a literatura da Beat Generation, né? E aqui no país tem um grande divulgador que é o Cláudio Willer, que justamente traduziu essa versão aqui, né? A tradução do Cláudio Willer, que é um especialista, né, em geração beat, surrealismo, né? Então fica a dica aí. Chegando aqui mais na modernidade, nós temos aqui o Silvio Viajante na Noite de Inverno, que é italiano, o Italo Calvino, que vai falar justamente da literatura, né? Ele vai explicar aqui as recepções da literatura, fazendo uma paródia do Ulisses, do James Joyce, né? O modernismo, que ele começa são vários inícios de romance que nunca são concluídos. Então ele começa de um jeito, aí interrompe, aí começa. E interessante que entre os começos de história tem um narrador, um leitor e uma leitora que estão procurando esses livros incompletos, né? Então são 10 inícios de romance, cada um começa de um jeito. Então tem um romance futurista, tem um romance urbano, tem um romance erótico, então é um monte de romance policial, né? Então é interessantíssimo porque é muito metalinguagem, que ele vai explicando a criação literária, a recepção da literatura, né? A questão da estética da recepção. Está explicando, por exemplo, a literatura moderna, o pós-modernismo, pós-modernidade, que é justamente como você recebe a obra de arte, como você dialoga com a obra de arte. Então é interessantíssima a metalinguagem que ele faz, que você está o tempo todo lembrando que você está lendo literatura, né? É um livro de literatura cujo tema é a literatura, né? E outro grande romance também italiano do final do século XX, né, 1980, é um livro assim para despertar o seu gosto pela Idade Média, que é O Nome da Rosa, tem um filme fantástico também. E O Nome da Rosa é um livro assim que ele é histórico, né, porque tem muita coisa histórica, é um livro romance histórico, né? É um romance policial, né, porque aqui tem um crime, né, vários monges morrem, então tem vários crimes. E aí você tem aqui um monge, que é um Sherlock Holmes, né? É o Baskerville aqui, o Guilherme de Baskerville, e ele vai ficar investigando a morte desses monges. Então é interessantíssimo, que é um romance assim, que vai falar da escrita, né? Ou seja, um dos temas é a escrita, como é que os monges copiavam, os livros proibidos, né? O índice dos livros proibidos, a Idade Média. Então, antes eu não tinha muito interesse pela Idade Média, igual eu falei, eu preocupava muito do século XIX, romantismo e século XX. Depois de ler esse livro, eu passei a interessar por assuntos de história, Idade Média, leio vários livros sobre a Idade Média, né? Voltei a estudar a história do cristianismo, né? Então, graças a Humberto Eco, que é um ateu, eu voltei a estudar a história do cristianismo, né? Então é interessante isso aí. Eu voltei a estudar a história do cristianismo graças a um ateu, né? E também graças a um ateu que é o Saramago, né? Tem um livro aqui na lista que é
o Evangelho segundo Jesus Cristo. Né? O Evangelho segundo Jesus Cristo, que é do Saramago, é um livro que vai contar a história de Jesus humano. Né? Imagine Jesus humano, Jesus histórico, né? Mais próximo de Jesus histórico, é um Jesus humano que se divinizou. Né? Não é um Deus encarnado, tá? Tem essa polêmica aí, tanto por isso que o Saramago foi excomungado, vamos dizer assim, o Saramago foi embora de Portugal por causa do boicote ao livro dele, né? Que é muito polêmico, mas eu não creio que ele escreveu o livro para polemizar. Né? Porque o Jesus do Saramago não é um Jesus blasfemo, é um Jesus possível. Né? É um Jesus possível se você imaginar para a ótica humana. Né? Então, eu não nego Jesus humano, né? Então eu não fui ofendido, com o Jesus humano do Saramago. Eu recomendo, mesmo que você, né, tenha sua fé e tal, não é um livro que vai abalar a sua fé. Né? Então, fica na dica aqui também o Evangelho segundo Jesus Cristo, do português Nobel, né, José Saramago, ok? Então a lista ficou longa, nem sei quantos livros eu falei aqui, né? Nem sei, tem muito mais livro para falar, né? Mas são livros essenciais, fundamentais, que podem mudar a sua vida, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.